Olá, meus amigos, Primeira Linha Web Rádio, hoje são dia 10 de maio de 2019. Nós estamos aí na nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da cidade de Sete Lagoas, nessas que são as eleições extemporâneas. Todos nós sabemos que o que aconteceu em Sete Lagoas com o prefeito cassado, Leone Maciel, a chapa do Iri de Castro, e o interessante é que depois disso aí assumiu, como eu já havia dito, assumiu aí o vice-prefeito, e em seguida também foi afastado. Ao ser afastado o vice-prefeito, assumiu o presidente da Câmara, e Sete Lagoas vive esse clima diferenciado e nós estamos aí numa nova eleição. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas para Minas e para o Brasil, a presença de Emílio Vasconcelos. Emílio Vasconcelos vai conversar conosco daqui a pouquinho, dizer sobre o seu breve histórico de vida. Mas Emílio Vasconcelos já é mais uma tentativa numa eleição para prefeito. Ele já vem aí com uma bagagem, com uma experiência, e é sobre vários assuntos relacionados à nossa cidade, ao que vai estar acontecendo no momento em Sete Lagoas, que nós vamos debater com o Emílio. Emílio, nós temos aqui, como eu já te disse, 7 envelopes. Esses 7 envelopes laranja, que é a cor da nossa rádio e do nosso portal primeiralinhaonline.com, existem 7 nomes, ou pode ser de cidade, ou de pessoa, ou existem 7, ou uma frase, e você vai tirar ou não vai tirar do envelope. Se você tirar do envelope, é como você concorda, e você vai dizer o porquê que você concorda com aquela cidade, e explicar. E se não tirar, você não vai falar, você vai me entregar o envelope, eu vou guardar o envelope e ao final nós vamos falar o porquê que você não tira do envelope, tá ok? Em seguida, então, finalmente, nós temos aqui os envelopes negros, que são seus adversários políticos. Eu já te mostrei o nome de cada um dentro dos envelopes e aleatoriamente você vai escolher, obviamente, um deles e vai fazer uma análise desse candidato que é seu adversário nas eleições suplementares de 2019. Portanto, nós iniciamos, Emílio, cumprimentando a você, logicamente a você que está aí fazendo parte desse trabalho que nós estamos realizando aí como segunda entrevista da Web Rádio, e os nossos cumprimentos, e fica à vontade em deixar o seu abraço especial para todos que estão ligados em nosso canal do YouTube, na rede do WhatsApp, também no Facebook, no Twitter e todas as mídias que nós trabalhamos. Um abraço a você, Marcílio, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e todos os participantes da Primeira Linha Web Rádio. Ok. Emílio, nós vamos começar conversando com você relacionado à situação de Sete Lagoas, e antes disso eu gostaria que você fizesse um breve histórico de vida, né, de quem são seus pais, um breve histórico sobre a sua vida familiar, até chegar na política, porque obviamente existem pessoas que estão assistindo agora esse áudio-vídeo e não conhecem o Emílio, porque não é só Sete Lagoas, nós estamos além fronteiras, é web no mundo. Fica à vontade. Bom, Marcílio, eu sou filho de Sérgio Emílio e Maria Dalva, mais do que meus pais, eles foram meus professores de vida. Minha mãe foi uma mulher que se destacou pela sua capacidade, pelo seu esforço de trabalho, ela era extremamente dedicada, e o que ela me deixou de mais marcante em minha vida é o senso de justiça, o sentimento de justiça. Foi uma mulher, já nos deixou há mais tempo, que sabia separar as coisas, ela era enérgica, ela cobrava porque ela trabalhava muito, mas ela era extremamente justa, e isso foi o principal que eu aprendi com ela. Do meu pai, o amor, a paixão por essa cidade e a humildade da pessoa que teve em diversos cargos, foi prefeito 2 vezes, deputado 3 vezes, foi vereador, e nunca perdeu a humildade, nunca perdeu o bom contato e o sentimento para com a nossa gente e com as necessidades da nossa gente. Então isso é que o principal eles me passaram, e é isso que eu procuro seguir em minha vida. Ok, você agora está aí nesse novo pleito, nessa nova batalha para uma eleição. A gente vê que você tem um sentimento pelas entrevistas, pelo seu comportamento na cidade, de servir Sete Lagoas. Você sempre deixa bem claro que o que você quer é, de certa forma, entre aspas, consertar a cidade. Vem de uma caminhada muito longa. E, logicamente, Emílio, nessa caminhada longa que você vem com ela, com essa experiência acumulada, você viu diversos problemas em Sete Lagoas. E eles precisam ser imediatamente colocados na pauta para que Sete Lagoas não continue, logicamente, nessa triste jornada que ela está no momento. E eu começaria falando sobre um assunto interessante, porque diz respeito à parte de segurança de Sete Lagoas.
E a parte da segurança, que às vezes fazem uma propaganda muito grande de que a segurança está nota 1000 e não é bem assim. Nós sabemos que o quadro, a gente sabe que o quadro é muito triste, mas nós temos aqui a criação muito positiva, ao meu ver, da Guarda Municipal. Sim. Mas a Guarda Municipal, pelo que eu pude perceber, ela perdeu, de certa forma, o seu sentido, porque, pelo que eu entendo de Guarda Municipal, seria para cuidar do patrimônio. Sim. E o que nós assistimos, Emílio, são a depredação de vários patrimônios e daqueles que deveriam ter a presença da Guarda Municipal não tem, ou seja, além, logicamente, deles não ter uma estrutura adequada, né? Apesar do profissionalismo deles não possuem uma estrutura adequada, nós estamos assistindo aí uma guarda municipal não ineficiente, mas que poderia estar contribuindo mais. Relacionado a essa postura, a sua linha de pensamento sobre a guarda municipal, o que você tem a dizer e qual que é a sua proposta? Marcílio, nós deveríamos ter em Sete Lagoas de 280 a 400 guardas municipais. Não é a nossa realidade no momento. A prefeitura, com imensas dificuldades financeiras que vieram sendo causadas nos últimos anos pela irresponsabilidade dos que estão lá, mas nós temos cerca de 84, 86 guardas municipais muito bons, muito dedicados. Mas se você puxar o histórico dessa guarda, nos últimos 2, 3 mandatos, elas não fizeram parte do governo municipal, elas não fizeram parte das preocupações e da atenção daqueles nossos governantes. Se você pegar no organograma da prefeitura, elas estão ora vinculadas a uma secretaria, ora vinculadas a uma determinada autoridade e que nunca deu atenção devida à potencialidade e à importância da Guarda Municipal. Esse, em primeiro lugar, vai ser a grande mudança. Nós vamos enxergar a Guarda como um agente importante da administração pública, como um agente importante da preservação do patrimônio, da segurança dos funcionários que trabalham dentro desse patrimônio, seriam as escolas, as instalações de saúde, e vamos ter uma preocupação muito grande. Em um segundo momento, a gente sabe que a prefeitura está quebrada, a palavra é essa, quebraram Sete Lagoas. No segundo momento, depois de arrumada a casa, nós vamos ter uma preocupação e um foco muito grande com a modernização e o equipamento dessa guarda municipal. Além dela, nós temos como visão, e no sentido até moderno, eu já pesquisei, já conversei, já olhei até preço para a instalação de alguns totens em Sete Lagoas. A nossa meta é a instalação de 40 totens. Esses totens são a evolução da Câmara do Olho Vivo, porque eles são muito mais completos. Eles são algumas colunas blindadas, com 4 câmeras, 360 graus. Eles têm sensor de placa, veículo roubado, por exemplo, que esteja identificação sim, automática, identificação né? automática de placa de veículo. De rosto das pessoas rosto também? De criança desaparecida. Quer dizer, qualquer pessoa desaparecida na cidade, alguém que esteja de uma outra cidade sendo esses procurado, vai identificar. Na hora. Isso está ligado a uma central, como o Olho Vivo hoje, certo. Só com uma central mais moderna, e nós já verificamos até o custo, um custo relativamente baixo, se comparado principalmente a outros custos que tem na nossa prefeitura hoje que não dão o mesmo resultado. Mas só uma pergunta, essa ligação seria na Polícia Militar ou teria também uma ligação na Guarda, até porque nós já falamos sobre o papel da Guarda, mas onde seria? Há uma central que interliga todos esses totens, todas essas colunas de segurança. Elas têm inclusive também um botão de pânico onde você comunica diretamente com elas. Essa central ela pode ser operada tanto pela Guarda Municipal quanto pela Polícia Militar. A nossa intenção vai depender de um convênio com a PM, que seja operada pelas duas forças. Entendi. A eficiência seria maior. Além até da questão de segurança, no caso desses totens, eles também vão proporcionar, na região onde eles serão instalados, Wi-Fi grátis para a população. Porque elas já têm Wi-Fi. Bom, de certa forma já chama atenção. Central. Sim. Eu fico pensando se um bandido, um traficante resolveu usar o Wi-Fi do totem. Mas ele está sendo. Está sendo filmado. Então, é um avanço no sentido da segurança, e significa essa visão nossa de procurar modernizar e dar instrumentos para que a Guarda Municipal seja mais eficiente. Muito importante. Você Agora, é a favor? O mais importante que eu disse é que a Guarda vai ter comando, certo, no sentido de que o Poder Público Municipal, a administração municipal, onde eu espero ser o comandante, o prefeito, claro, ele vai reconhecer a importância e as imensas possibilidades que a Guarda tem para atender a população, que hoje está lá encostada num canto, não tem comando, não tem atenção, não tem preocupação desses que nos governam aí nos últimos anos. Perfeitamente. Vamos para o próximo assunto, tem a ver com
tem a ver também, de certa forma, com a área da segurança, mas tem a ver com um desmando que vem acontecendo em Sete Lagoas. As reclamações são gerais, né? Eu mesmo já fiz no portal Primeira Linha uma reclamação sobre isso, que são as multas de trânsito. Sete Lagoas virou a indústria da multa. Não é só Sete Lagoas, nós sabemos que várias cidades adotaram esse sistema, e isso aí eu considero como sendo uma agressão ao cidadão. A multa, ela deve existir, ao meu ver. Se você comete um delito, você tem que pagar por ele, mas Sete Lagoas está uma coisa meio exagerada. Eu cito, por exemplo, ali ao lado da Califórnia, existe um semáforo ali que, se você bobear a 10 por hora, você é multado. Qual é a sua visão sobre essa questão da indústria da multa em Sete Lagoas? Se você concorda com esse termo e o que você faria para poder o cidadão ficar tranquilo relacionado a esse aspecto na sua administração? Marcílio, eu enxergo a multa como uma possível penalidade àqueles que infringem a lei no sentido de criar insegurança ao trazer o UNT, seja ele no veículo, seja o pedestre, e infringe a lei no sentido de atravancar o trânsito, impedir o bom fluxo de veículos. Não é o que tem acontecido em Sete Lagoas. Isso eu disse um exemplo muito claro. O próprio sinal de trânsito ele já passa a ser um controle de velocidade, dali ele tem um tempo e ele impede um trânsito, uma velocidade maior ali, e quando você coloca junto com o sinal de trânsito o pardal, o controle de velocidade, está óbvio, a meu ver, meu modo de enxergar, que o que você quer ali é a multa. No caso de Sete Lagoas, eles tiraram os temporizadores, então a pessoa corre para alcançar o sinal verde, e aí ele é multado por velocidade, ele corre para passar no amarelo, aí ele é multado pelo avanço do sinal, e o objetivo não é esse. Né? Como eu disse, o objetivo é dar segurança à população de Sete Lagoas no trânsito e dar fluidez ao tráfego. Todo mundo que está me ouvindo sabe que não é esse o objetivo aqui. Nós temos velocidades absurdas. Você deu um exemplo. Se você considerar a Avenida Norte-Sul ali no Nevada, é a Norte-Sul, a Avenida Antônio Olinto, é uma via arterial que o trânsito permitido pelo Código de Trânsito seria de 60 km por hora. Ali se coloca 40. Nós temos os casos aqui tão absurdos que, se o pardal ele é para controlar a velocidade, não tem a necessidade, tem conjunto pouco antes do pardal, um quebra-mola. E é instintivo, você passa um quebra-mola, você acelera um pouco mais depois do quebra-mola, você parou ali, e eu falo que fizeram de forma até científica. Parece que mediram a distância entre o quebra-mola e o pardal, o controle de velocidade, para que você ultrapasse a velocidade ali e seja multado. Podem ter certeza que isso vai ser revisto. Aliás, já que nós estamos falando nisso, Sete Lagoas, uma cidade média com 100 mil veículos, nós não temos uma companhia de engenharia de tráfego. O gerenciamento do trânsito, o gerenciamento do tráfego e do transporte de Sete Lagoas chega a ser ridículo. Nós temos casos aqui que eu considero chacotas, né? Eu falo brincando, mas é sério. Eu falo que nós temos uma rua, só para exemplificar, em Sete Lagoas, que é a Rua Fernando Pinto, que devia ser atração turística, porque deve ser a única no mundo que tem 3 quarteirões em 3 sentidos. Um desce, o outro sobe, do meio mão dupla. Isso é um triste exemplo do que vem acontecendo em Sete Lagoas. Nós temos casos aqui de que você faz uma conversão à direita e quando você quer fazer o retorno e voltar, você tem que passar 4 quarteirões com a mão impedindo que você faça. Então, isso tudo tem que ser revisto, aliás, como praticamente tudo tem que ser revisto no Poder Público de Sete Lagoas, na Prefeitura de Sete Lagoas. Ainda dentro do trânsito, eu morei em Curitiba e lá nós temos uma rua famosa que você deve ter conhecido, Rua das Flores. E a Rua 24 Horas. Sim, né? Chama Rua das Flores, a 24 exato. horas. Para que o cidadão entenda, o comércio funciona 24 horas, é extremamente organizado. Quarteirão fechado. Nós temos aqui alguns exemplos de avenidas que poderiam se transformar em 24 horas. Eu acredito que a Emílio de Vasconcelos. Sem dúvida, né? a primeira delas, a mais. A Emílio Vasconcelos. Isso vai beneficiar muito todos os comerciantes. Apesar de vai existir algumas pessoas que não vão entender, mas eu creio que se você tiver essa linha de pensamento, você deve ter algum projeto. Tem? Marcílio, tenho. Quando eu fui secretário de planejamento do meu pai, há muito tempo atrás, na década de 90, eu cheguei a propor aos comerciantes daquela via que fizessem uma visita conjunta à Rua das Flores, a 24 horas em Curitiba, e a Cali Florida em Buenos Aires. Perfeito. Eu conheço as duas, como conheço dezenas de outros quarteirões fechados, Brasil e mundo afora. Se você conversar com o comerciante, todos eles são unânimes que o comércio melhorou. Se você conversar com o povo, é um shopping a céu aberto, é um local mais seguro, é um local mais prazeroso e acaba que vira uma atração turística da cidade. E no caso específico do Emílio Vasconcelos,
Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, você não tem um impacto grave no trânsito fechando aquele quarteirão. Então é uma intenção firme nossa. Adianto que não é a prioridade no momento, a prioridade é arrumar a casa, é pôr os salários em dia, né? É pôr os fornecedores em dia, é dar manutenção a esse buracaiada que está aí na cidade, esse matagal que está colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas no trânsito, mas é um objetivo nosso e que a gente conseguindo, e eu espero e tenho confiança de que vou conseguir arrumar a casa num prazo relativamente curto, depois nós vamos dar atenção a esse tipo de intervenção urbana. Perfeito. Emílio, nós temos uma outra situação em Sete Lagoas relacionada os famosos depósitos judiciais provenientes de pessoas que não concordaram com o pagamento do IPTU abusivo. A gente sabe que foi feito no governo do Márcio Reinaldo esse aumento abusivo no sentido de melhorar o risco, vamos dizer assim, a formatação do empréstimo que a prefeitura poderia fazer aos bancos, né? Então, nós sabemos de uma série de detalhes que eu quero que você explique. Nós estamos diante de uma situação realmente calamitosa no sentido de pessoas que fizeram esses depósitos judiciais. São valores altíssimos, existe fortuna depositada judicialmente, e eu tenho feito essa colocação para os prefeitos, os dois últimos, pode-se dizer, os dois últimos prefeitos que assumiram, de que esses valores poderiam ser resgatados pela prefeitura se houvesse uma negociação com os respectivos empresários. Eu gostaria de saber se você está ciente dessa situação, o que você pensa para resolver essa situação, porque é um dinheiro que a prefeitura precisa, mas não utiliza. Esses depósitos, existem os advogados da prefeitura que têm seu interesse porque recebem por isso, mas existe também uma lei que diz o seguinte, que esse depósito de leniência, que você pode fazer esse acordo de leniência, o prefeito pode fazer, e obviamente você recebe só parte daquilo que foi acordado. Alguns empresários que têm depósito de quase 1 milhão lá já deixaram claro para mim, eles fazem um acordo pela metade. Veja bem, é um dinheiro que entra no caixa. Marcelo, eu tenho conhecimento dessa situação, é uma questão que me preocupa muito. Eu quero achar uma solução, te confesso que ainda não tenho ela. O que eu tenho é uma firme intenção de resolver esse problema. Veja bem, nós temos discrepâncias absurdas, todo mundo que está me ouvindo também sabe disso, de injustiça, de valores abusivos, né? Sim, e de apetite fiscal exagerado por parte da prefeitura de arrecadar um dinheiro, e a prática mostra que a arrecadação, em vez de crescer, ela caiu na arrecadação direta da prefeitura. Então, eu, como bom gestor que pretendo ser, eu quero ter uma arrecadação justa, mas que ela aconteça. Então, não adianta você cobrar muito e não receber. Por outro lado, eu quero resolver a questão dos depósitos judiciais, é muito dinheiro que está lá parado, pode ajudar muito a prefeitura nesse momento, mas há uma dificuldade jurídica que eu quero estudá-la com mais calma, se chegar na prefeitura, porque a lei me dificulta fazer um acordo com quem deve, porque eu estaria penalizando quem pagou, apesar de ter sido injusto. Você imagina a situação de 2 lotes na mesma rua, no mesmo bairro, o imposto é injusto, mas um pagou, o outro não. Se eu faço o acordo recebendo metade, como você deu o exemplo, de quem não pagou, fazer um acordo com ele, o que eu faço com quem pagou o valor a mais? A princípio eu teria que devolver, essa conta tem que ser feita. Quer dizer, na verdade é uma situação difícil, pelo que eu estou vendo, se resolver, mas que precisa ser tomada a providência. O dinheiro está lá. Não, né? Veja bem, você rever a planta de valores, você rever as injustiças fiscais, que a cidade está cheia delas, principalmente no caso do IPTU, você faz, mas mirando o futuro. Em minha dificuldade, no meu modo de entender, até jurídica, é eu fazer um acordo recebendo metade, enquanto alguns outros pagaram integralmente. Por justiça, na minha visão, eu teria que devolver a diferença para quem pagou corretamente, né? Então é uma situação muito complexa, nós estamos atentos a ela. Eu não sei a resposta total agora, mas nós conhecemos o problema e nós queremos resolver o problema. Adianto, Marcílio, ao contrário do que tem sido feito nos últimos anos, essa é uma conversa que eu tive recentemente, até com os auditores fiscais da prefeitura, todo ano se dá uma anistia, como foi feito agora, né? Naquela necessidade de caixa, você dá anistia, e anistia você premia o mal pagador. Não estou falando do caso dos IPTUs, da injustiça nos IPTUs. Ok. Mas nós queremos inverter essa lógica. Nós queremos ter um programa que vá beneficiar o bom pagador. Então, nós temos uma visão diferente. Aliás, podem ter certeza, em praticamente tudo,
A nossa visão é diferente do que vem sendo praticado em Sete Lagoas nos últimos anos. E nessa questão específica dos impostos da arrecadação direta do município, nós vamos estudar algo que seria um programa para o bom pagador, ao invés de dar anistia fiscal para aquele. Muitos não são maus pagadores, é porque a gente sabe a dificuldade, a crise que o país vem atravessando já há 5 anos, mas você tem que olhar para aquele que com todo esforço, com toda a crise, pagou o seu imposto de dia. Então nós vamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio é corrigir as discrepâncias, as injustiças fiscais. Correto. Valorizar aquele que paga em dia, que paga corretamente e procurar, aí colocar o dinheiro em caixa, esses depósitos judiciais, algum tipo de acordo que seja possível, legalmente possível, para que a gente olhe para frente e a vida siga de uma maneira mais correta e mais justa. Ok, vamos partir agora para o Hospital Regional, a área da saúde. Como você classifica essa obra do Hospital Regional? Um presente de grego, elefante branco? Qual é a sua classificação? Hoje é um elefante branco, ninguém tem dúvida disso. Presente de grego não, porque houve um programa em algum momento, há muitos anos, foi programado hospitais regionais no estado, se não me engano, são 9. O programa é bastante interessante, você atende as cidades polo e aí as regiões onde elas são polo, tira a demanda expressiva na capital, então seria uma forma de dica de você resolver o problema antes de chegar na capital, mas a gente sabe o que veio acontecendo ao longo dos anos. Eu começo que logo quando o programa foi anunciado, eu chamei a atenção, estou fora da prefeitura, que se falava na construção, depois falava no equipamento, mas ninguém nunca discutiu como seria o custeio, como seria o funcionamento desse hospital, quem paga a conta. Quem paga. Desde que foi Chegou-se a cogitar da MAV, inclusive, né? Não, Marcílio, você é regional, você é primeira linha, sempre atua regionalmente, nós temos que ter o pé no chão. Sim. Né? Não vamos dizer que a minha querida Pirapama, e você sabe o tanto que eu gosto daquela cidade, vai ter impacto significativo no custeio do hospital regional. Não tem condição, não existe possibilidade. Então, isso é uma falácia, isso é um discurso que não cabe na realidade. Né? O que nós temos é procurar alternativas. Eu sou muito pé no chão, não estou aqui, não vou estar nunca para fazer faltas promessas, como fizeram há 2 anos atrás, na última eleição. Porque Sete Lagoas não consegue absorver isso, é óbvio. Claro, mas nós não somos. Em primeiro lugar, nós não vamos nunca fazer agora na eleição e nem depois. Não, eu sou amigo do vice-governador e ele vai terminar para mim em 1 ano. Foi uma mentira, um fake news que soltaram para a população naquela época, muita gente acreditou. E também falaram que ia terminar o hospital, mas não falaram como é que ele ia funcionar. Né? Imediatistas, o intuito era só de ganhar voto, e esse hospital virou bandeira política aí de muitas eleições, infelizmente. Nós temos o pé no chão, sabemos que a situação do Estado hoje é muito difícil, pior até que a de Sete Lagoas. Não acredito na conclusão no modelo original nos próximos 2 anos. Mas nós vamos estar atentos a toda e qualquer possibilidade para o funcionamento integral. Eu quero manter 100% SUS e outras possibilidades, transformação do hospital universitário. Você fala de uma policlínica que poderia ser colocada lá, aí. Né? Entre os nossos planos, né, eu quero que ele funcione integralmente. Se for 100% SUS, como foi programado, tanto melhor. Se ele não sobrecarregaria Sete Lagoas. Se ele for 60% SUS, como o Hospital Nacional das Graças, que é um hospital filantrópico, melhor 60% do que 0. Claro. Né? Aí você fala policlínica. Nosso plano, eu acho que o principal na saúde seria a implantação dessa policlínica, desse grande ambulatório em Sete Lagoas, para você resolver de vez o problema da consulta. O Sete Lagoano está aí sofrendo muito com uma doença, com um problema de saúde que não é tratado na nossa estrutura de SFs, de UBS, de centro de saúde. Perfeito. Até virar internação no hospital, quando não vira óbito, infelizmente, que é uma tragédia em qualquer família. Uhum. E isso significa um custo adicional. Então eu entendo que você tratar a doença antes que ela vá parar no hospital é mais barato e, o que é mais importante do que o custo, você está aliviando o sofrimento de pessoas e de famílias. Então, para isso, a gente prevê essa grande policlínica, esse grande centro de especialidades médicas e o projeto do Hospital Regional, um primeiro andar de uma daqueles blocos, daquelas alas, são consultórios. Então, eu quero o regional inteiro. Eu quero ele todo com UTI, com o bloco cirúrgico e tal. Mas do jeito que está, 2, 3 anos, sem colocar um grão de areia sequer, se eu conseguir viabilizar
Um andar? Primeiro andar do bloco, eu já é melhor do que nada. Lógico. Então ali qualquer coisa é melhor do que do jeito que está hoje. Seria uma ideia. Sim, nós temos, igual falei esse hospital universitário, um convênio com uma faculdade de medicina em Sete Unifem, Lagoas. por exemplo. Que é uma grande, Claro. é o que todos nós queremos. Né? E você mantém esse contato assim com eles sobre essa possibilidade? O Unifem, há pouco tempo, me passou um relatório do que aconteceu na concorrência no Ministério da Educação, onde eles foram desclassificados. Primeiro o concorrente foi desclassificado, Sim. depois ele entrou fora do prazo, desclassificado, e depois desclassificaram o Unifem. A gente imagina o que houve por trás Questão disso. política, inclusive, é óbvio, né? A minha questão política é valorizar o que é de Sete Lagoas e trazer o benefício para Sete Lagoas. É outra diferença também muito importante que eu tenho. Aliás, eu tenho todas as diferenças com esse grupo, com essas pessoas, com essa forma de se fazer política que está implantada em Sete Lagoas nos últimos anos. Perfeito. Meu objetivo, meu foco vai ser sempre o resultado que seja da cidade, de nossa gente, dos moradores, dos trabalhadores de Sete Lagoas. Só uma última pergunta relacionada ao hospital regional. A localização dele, você considera que aquela localização foi acertada ou você acha, como muitos dizem, que poderia ter sido na BR-040, por exemplo? BR não, mas nós temos ali na região do Eldorado, onde hoje está o Shopping Center, Castelo Branco, Perimetral, localizações melhores do que onde ele foi colocado. Mas ele já está lá. Né? No todo não é tão ruim, porque está numa região de bom acesso. Nós temos ali ao lado dele a Avenida Norte-Sul, que te dá um acesso rápido a qualquer lugar da cidade. Certo. Bem encostado nele, nós temos a Avenida José Salheiro, que é uma via importante no sistema viário de Sete Lagoas. Outra coisa também que eu chamei a atenção, Marcílio, há cerca de 10 anos atrás. Sim. Quando se projetou o hospital, ninguém parou para pensar, se projetar, estudar o impacto que o hospital dá no sistema viário região, inclusive, e nos bairros no entorno ali. Lógico. Né? Eu nunca vi alguém sequer falar nisso, muito menos um estudo a estrutura, sobre isso. Né? Isso muda tudo. Muda. Né? O fluxo de trânsito, de pessoas, de ambulâncias, de tudo. Eu falo exatamente naquela localização região, por causa disso. Mas ele já está lá. Né? E não é no todo ruim. Ao mesmo tempo, se você veja, Sete Lagoas é um todo. Ele está na entrada da região mais populosa da cidade hoje. Então você atende mais próximo ali, vou dizer, metade da população, região de Nova Cidade, indo até Cidade de Deus e todos aqueles bairros importantes aí fora. Então a localização agora, eu acho que tem coisas que, como diz Inês, é morta. Né? O fato já acontece, o hospital está lá, não vamos mudar isso. Então foi uma etapa e já se vencida. colocou muito dinheiro naquilo ali, né? E ainda se espera, ainda vão ter que gastar muito dinheiro, mas o maior dinheiro, Marcílio, o hospital ele vai custar entre 1 e 2 anos de funcionamento tudo aquilo que ele custou para ser construído e equipado. É uma loucura. E depois no outro ano vai custar de novo, depois no outro ano mais vai custar de novo. Então essa é a preocupação principal. É lógico que para custar funcionando, ele tem que funcionar primeiro, a obra tem que ser terminada, ele tem que ser bem equipado. Lógico. É um desafio grande que tem que deixar de ser discurso político em véspera de eleição, como tem sido na última eleição de deputado, na última eleição de prefeito, e ser encarado com realidade, com o pé no chão e com muito trabalho e muito esforço para viabilizar que não no todo, quero todo, pelo menos em parte, qualquer coisa é melhor do que do jeito que está lá hoje. Ok, só uma pergunta ainda dentro dessa linha da saúde. Obviamente você não vai dizer o nome, mas você já tem ideia quem seria o seu secretário de saúde? Assim, confesso assim, nome, se eu tivesse nome definido, eu brinco, eu não falo nem sobre tortura. No caso da saúde, que é a área mais preocupante, mais desafiadora da Prefeitura de Sete Lagoas, por um lado é um problema grande, é um desafio imenso, mas Sete Lagoas conta com excelentes nomes na área de saúde. Poderia sair daqui? Poderia não, vai sair daqui. Vai sair de Sete Lagoas? Não tenha dúvida. Então, próximo secretário de saúde, no seu governo... Ou secretária. Ou secretária. Vai sair de Sete Lagoas. Não tenha dúvida, porque nós temos... não vou falar de sobra nem excesso, o que é bom nunca é excesso. Claro. Mas nós temos nomes excelentes, tanto na área médica, quanto na área técnica, quanto na área de gestão. Você quer valorizar o seu secretariado com o que nós temos em Sete Lagoas? Seria mais ou menos aí. Marcílio, é outra diferença. Muito se fala, vou valorizar o funcionário, vou valorizar Sete Lagoas do secretário. Eu quero eficiência, eu quero resultado, e eu acho que nós temos, no caso dos funcionários, pessoas capacitadas, excelentes funcionários na Prefeitura de Sete Lagoas. Acho que nós temos na área de saúde de Sete Lagoas de mais diversas áreas, porque saúde tem várias subdivisões, você tem enfermagem, você tem medicina, você tem gestão, você tem área técnica, e todas elas eu identifico excelentes nomes que podem compor essa equipe. Então,
é uma preocupação menor. A grande preocupação é a saúde funcionar, atender a população. Mas a montagem da equipe hoje é uma preocupação menor, porque tem conversado, recebido contribuições. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir montar uma excelente equipe na área de saúde, em todas elas, todas as outras. Perfeito. Muito diferente, mais uma vez, do que nós temos lá hoje, indicações políticas. Nós temos situações de cargos importantes na estrutura de saúde que não sabem nem o que é saúde, mas tem alguma... Sempre aconteceu em Sete Lagoas, né? Não vai acontecer mais. Perfeito. Podem ter certeza disso se a gente vencer as eleições. Ok, vamos mudar agora. O assunto é centro administrativo. Ótimo. Sete Lagoas é uma cidade que praticamente 250 mil habitantes, e é uma vergonha se considerarmos que você pega a cidade de Maravilhas, que tem uma prefeitura bem estudada. Se você pegar o prédio da prefeitura de Sete Lagoas, pelo menos onde fica o prefeito... Jequitibá, aqui pequenininho. Jequitibá, são melhores do que o prédio da prefeitura. Quer dizer, são até mais estruturados. Sim. E nós passou da hora de Sete Lagoas pensar no centro administrativo. E a gente sabe que 1 ano e meio de governo é muito pouco tempo para se pensar em muita coisa, mas nós temos que perguntar. Eu digo isso, Emílio, pelo seguinte: você vê algumas estruturas de Sete Lagoas, como a rodoviária, por exemplo, que nós vamos falar sobre isso, mas ao meu ver, já passou da época de tirar a rodoviária dali, e já que a Câmara está do lado, por que não pegar, um exemplo, por que não pegar aquele prédio da rodoviária, mudando a rodoviária, transformar ele no centro administrativo, ou o parque de exposição, que hoje já não cabe mais no lugar que está, fazer um acordo, pegar toda aquela estrutura do parque de exposição, né? E transformar o centro ali com outras unidades, quer dizer, uma série de ideias que existem. Mas o que você pensa relacionado ao centro administrativo? Qual a sua ideia? Assim, vamos lá. Seguramente, se você somar os aluguéis, se você somar o custo de deslocamento de funcionários, de documentos, hoje trânsito, tem a internet, né? O impacto que isso dá no trânsito, tudo tem custo. Claro. Um carro que pega um funcionário de uma secretaria para outra, em prédios distintos e tal, nós vamos ter uma despesa aí seguramente superior a R$1 milhão por mês. R$1 milhão? Com certeza. É só somar todos os aluguéis e todos os custos diretos e indiretos. São quase 50 milhões um mandato de 4 anos. Mas vou te dar um exemplo bem simplório para você entender. A prefeitura deve ter, eu não sei, não chego a esse detalhe, um fornecedor de água mineral. Perfeito. Quando ele vai vender numa licitação X galões de água por mês, ele tem um custo adicional do transporte que, se fosse concentrado num único prédio, seria menor, então, consequentemente, o custo seria menor. Claro. Isso é custo. Lógico. Então, um galão que a logística, hoje a prefeitura compra por 6, 8, 10, não sei, poderia comprar por R$1 a menos, então é uma economia. Claro. Então, quando eu falo em R$1 milhão, se você somar isso tudo, você chega tranquilamente a esse número. Isso viabiliza aquilo que eu tenho em mente, e acho que não teria dificuldade de fazer, não terei, se for eleito prefeito, se o povo me der essa responsabilidade, de fazer uma parceria público-privada para a construção de um centro administrativo. Eu cheguei, agora me foge, é tanta coisa no momento, mas nós chegamos a estudar até o número de quanto custaria esse centro administrativo por funcionário. Nós chegamos, se não me engano, a alguma coisa em torno de R$60 milhões. Seria algo mais moderno, tipo a cidade administrativa? O que você pensa? Não com aquela grandiosidade. Não, digo assim, onde Lagoas. Todos os funcionários, cada andar, sim. você tem ali uma visão ampla. Né? Claro, um prédio moderno, eficiente, ambientalmente correto, com energia correta. E eu estou falando aí, eu já vi números de estudos, pré-estudos de 60 a 150 milhões de reais. Eu acho que dá para fazer algo aí equipado de 60 a 80 milhões de reais. É a nossa intenção. A prefeitura não tem dinheiro para isso, ela tem que tampar os buracos. Você fala de iniciativa público-privada. Parceria público-privada. Essa parceria, ela seria em que sentido na construção do centro? Vou te explicar. Uma PPP hoje está até na moda. Sete Lagoas não fez nenhuma ainda, por incrível que pareça. Belo Horizonte já fez centenas. Explica para as pessoas o que é a PP. Parceria público-privada significa que a prefeitura não tem dinheiro, o poder público não tem dinheiro, ele procura um parceiro privado que tem capital. Aliás, o que tem mais no mundo hoje é capital sobrando. Com certeza. O dono desse capital, ele está procurando bons investimentos para esse capital. Então vamos colocar a situação. Eu sou prefeito, não tenho dinheiro para fazer um prédio de 60 a 80 milhões equipado para modernizar e atender melhor a população. E você tem 60 a 80 milhões sobrando, aplicados no mercado financeiro, conseguindo aí 0,5% a 1%
que 1% ninguém consegue mais ao mês. Certo. Se eu, como prefeito, for buscar financiamento para isso, eu vou pagar aí, na melhor das hipóteses, né, algo em torno de 2%, 3% ou mais. Se for BNDES, talvez nessa mês, média. Né? Eu pego e sento com você e falo, você vai aplicar o dinheiro na minha construção, eu vou fazer um contrato com você, onde eu vou pagar esse dinheiro, vou explicar como, de forma que o seu capital vai ter uma rentabilidade maior do que o 0,5% que você tem no mercado financeiro. E o próprio imóvel seria a garantia? No caso da prefeitura não vou explicar, mas tem outras formas e outras garantias. Eu vou te pagar o seu capital ao longo de 30 anos, de forma que vou te dar uma rentabilidade maior do que o 0,5% que você tem no mercado financeiro e menor do que eu teria que pagar se eu financiasse isso no sistema bancário, ainda que BNDES oficial e tal. Então é bom negócio para os dois lados. Como é que eu faço isso? Você imagina. Primeiro eu dou uma entrada com os prédios da prefeitura que são aí péssimos, mas que têm valor imobiliário. Que pertence ao município. Vamos falar só do caso da prefeitura, tem outros que você põe no pacote, vamos dizer assim. A prefeitura atual, aqueles Banco do Brasil, você tem. Né? Então você dá uma entrada. Tá. O que sobrar, a conta que nós vamos buscar é essa. Se hoje eu gasto 1 milhão de aluguel e custos indiretos, eu vou pagar durante 30 anos esse 1 milhão. Sim. Pagando a rentabilidade do parceiro privado. Então, todo bom negócio é bom quando é para os dois lados. Então, a montagem da PPP ela seria por aí. Qual que é a dificuldade? Você citou a prefeitura de garantia. Empresário nenhum aceita o pré da prefeitura de garantia, porque juiz nenhum vai despejar a própria prefeitura. Se o prefeito não pagar. Claro. Então você tem que buscar alternativas. outras garantias. Claro. Uma das minhas intenções é criar 7 lagoas ativos, a exemplo do que foi feito em Belo Horizonte, BH ativos, onde você põe os demais patrimônios imobiliários da prefeitura, onde você põe, no caso, algumas empresas, o SAI, que hoje é uma autarquia, e meu objetivo é transformá-lo numa empresa pública municipal, mantendo todos os funcionários, profissionalizando a gestão, melhorando muito para os funcionários e para a população. E aí, essas cotas dessa empresa seriam uma garantia adicional. Há toda uma montagem, toda uma possibilidade econômica e financeira que viabiliza a PPP. Qual que é o meu problema se eu for o prefeito? No primeiro momento eu vou ter 1 ano e meio de mandato. Até que você monte uma PPP dessa, você tem que primeiro publicar uma manifestação de interesse, onde você abre e os empresários vão manifestar interesse. Sim. Depois desenvolver um monte de projeto. Isso não se faz em menos de um ano. Que pode ser até um interesse internacional. Sim, claro. Como eu disse, o capital está no mundo inteiro. Você tem que buscar o negócio onde ele for bom. Né? Então isso não se faz em 1 ano e meio. Então, mas pode ser dado o início. Sim, nós temos, como eu disse, 1 milhão de prioridades nessa cidade hoje, infelizmente. Lógico. Nós vamos avançar nisso, mas sem expectativa. Mas está dentro da sua linha de planejamento. E eu deixo muito claro para todos, eu quero mostrar serviço suficiente nesse 1 ano e meio para que a população me dê um mandato inteiro. Perfeito. Aí eu tenho plena condição de começar a construção e fazer a PPP, começar a construção e concluir esse novo centro administrativo que vai atender a população com conforto, com segurança. Não tem sentido você ir num pé da prefeitura, depois correr para o outro para pegar uma certidão, pôr um documento. O povo sofre com isso. E o próprio funcionário da prefeitura que tem que sair para dar manutenção em vários prédios. Então, é o que tu está dizendo. Assim, deu outro exemplo de economia, de redução de custo. Então, as vantagens são muitas. A minha questão hoje é tempo. Num possível primeiro mandato, é a minha vontade que seja um primeiro mandato, que depois vem o segundo, num primeiro mandato de 1 ano e meio. Se tivermos o segundo mandato, primeiro tem que ter o primeiro, humildade, pé no chão. Lógico. Mas a gente acredita que vai poder mostrar serviço suficiente para pedir à população que nos dê um mandato completo depois. E aí a PPP ela está, vamos dizer assim, desenhada e ela é bastante possível. E mais uma vez, vou aproveitar a presença aqui, é a diferença que nós temos desse desastre, desse grupo que se mantém no poder aí há muitos anos e que quer continuar, que nunca pensaram, se pensaram, não apresentaram nada como isso. Vou só para concluir a questão de localização. Essa dúvida eu tenho, não sei tudo, não sou dono da verdade, onde seria esse centro administrativo. A minha dúvida ela passa entre ser
ali ao lado do restaurante popular, não no parque, Sim. no Clube dos Ferroviários, com a vantagem de você centralizar o atendimento para o usuário e até para o funcionário é vantajoso. Né? Você está no centro, todo mundo vai no centro. Ali também nós temos ali os ônibus que desembarcam ali. Sim, nós temos então aquela central tem de toda desembarque. essa vantagem. Claro. E tem a desvantagem de Do causar trânsito. um impacto no trânsito. No trânsito. Né? A outra possibilidade seria, em terrenos institucionais que a prefeitura tem, a princípio, até ali na região do shopping. Sim. A prefeitura tem E eu tenho conversado com o pessoal do sindicato e eles próprios já admitem que há muito tempo o parque de exposições, o local já não, apesar de ser extremamente valorizado, já não dá certo mais ali. A princípio, eu tenho as outras possibilidades. Sim. Em primeiro lugar. Mas é só seria uma negociação linha. Adicional, você teria que envolver a construção de outro parque e tal. Então, nós podemos fazer até as duas coisas. Sim. Mas, a princípio, eu não acho que é o melhor vincular a transferência de um parque de exposição com a construção de um centro administrativo. Entendi. Isso tudo vai ter que ser estudado. O principal, quanto à localização, é estudarmos o impacto no trânsito para que ele seja no centro. Num primeiro momento é a minha opção, claro. Mas eu acabei de dizer, não sou o dono da verdade, também vou fazer tudo com critério, com estudo, com planejamento. Lógico. Bom, vamos lá. Eu penso o seguinte, nós temos ali uma rodoviária, porque ali no passado, as pessoas que não sabem, a rodovia passava por ali e assim foi programado. Com o tempo foi a 040, na parte de cima ali do posto Três Poderes, e hoje a rodoviária também dá um impacto muito, de certa forma, negativo no trânsito de Sete Lagoas, apesar de que ali nós temos aquela via que facilita um pouco, mas tem esse lado do trânsito, né? A rodoviária também já não é mais aquela rodoviária com aquela estrutura que poderia estar a nível de Sete Lagoas. Você pensa que seria possível, mesmo que fosse num segundo mandato, você pensa que seria possível a transferência dessa rodoviária? Marcelo, tudo tem o mesmo caso do centro administrativo. Tudo tem mesmo dupla, toda moeda tem duas faces. Sim, mas você já pensou sobre isso? Já, e acompanhei no caso de Belo Horizonte, quando se pretendeu mudar primeiro construir o terminal de São Gabriel ali, que é uma outra rodoviária alternativa em Belo Horizonte, que está lá no anel rodoviário. Depois foi apresentado um projeto para construção ali na Tereza Cristina, mais próxima do anel, na região ali próximo da Católica. Sim. Né? E eu me lembro da polêmica que isso foi causado. E hoje nós temos tanto problema que eu não vou sofrer pelo problema dos outros. No caso, acompanhar mais a fundo a questão de Belo Horizonte. Mas é uma coisa também que vai ser estudada com critério, porque também confesso que eu não tenho opinião formada se realmente o melhor é transferir a rodoviária da região central como está hoje. Como eu disse, a moeda tem duas faces. Para quem vai pegar o ônibus, quanto mais central, melhor. Mas para quem não tem nada a ver com aquele ônibus, ele sofre com o impacto no trânsito. Sim. Isso tem que ser pesado, tem que ser colocado na balança. Qual a maior e como maior parte da população você vai beneficiar com a manutenção ou com a transferência. Isso também vai ter que ser objeto de estudos mais aprofundados. Dentro desse assunto, até empresários têm conversado que a rodoviária, se caso no futuro um prefeito pudesse pensar, poderia ser ali na 040. Exemplo, Cessé no passado, que foi prefeito, ele pensou nela em frente ao posto Três Poderes, porque ali existiria o fluxo de vários ônibus de outras linhas também que poderiam parar ali. E hoje, falando sobre isso, nós temos um problema sério na 040. Não sei se você já observou, as pessoas que vêm de outras linhas de ônibus, que não aquela que desce na rodoviária, elas desembarcam do outro lado da avenida. Antigamente desembarcava na polícia rodoviária. Hoje mudou, não desembarcam mais lá. E já existiu acidentes seríssimos ali, porque a prefeitura não interveio nesse caso, apesar de que é uma rodovia estadual. A prefeitura não interviu ainda no sentido de se fazer um ambiente onde as pessoas pudessem desembarcar e atravessar com segurança, que seja uma passarela, seja o que for. O que você pensa sobre isso? Mas, em primeiro lugar, eu penso que a prefeitura, nos últimos anos, não pensou em nada a não ser nos próprios interesses desse grupo que, vamos dizer assim, ocupou o poder em Sete Lagoas e que está lá até hoje e fazendo de todo tipo de artifício para se manter. Né? Eu não me lembro, e acho que a grande parte da população, há qualquer tipo de preocupação séria com o Sete Lagoas e com a cidade. Essa também essa é a diferença principal que nós vamos ter deles. Vou voltar à questão da rodoviária, que se é o caso ali,
né? Ainda que desça o passageiro, nós temos que agregar à discussão da rodoviária, assumir o transporte público coletivo de Sete Lagoas, que hoje está o Deus dará. Claro. Quem manda é o concessionário de transporte, quem manda é o alternativo, eles fazem praticamente o que querem, a prefeitura é completamente omissa nisso também. Para você ter o terminal, e ainda que não seja a rodoviária fora, esse desembarque já acontece lá, claro. Você tem que ter no seu sistema de transporte coletivo algo que vai atender esse fluxo de passageiros que desce fora, Sim. ou se a rodoviária ficar fora, aconteça. No mundo nós temos diversos exemplos, mas não adianta sonhar. Você vai na cidade da Europa, você para lá longe, mas o metrô te leva para o centro. Claro. Nós estamos muito distante disso. Lógico. Então, quando eu falei de estudos mais aprofundados, nós temos que casar as coisas que a rodoviária, ela estando fora do centro, ou o desembarque de passageiros, que acontece lá hoje, sim, ele tem que ter um sistema de transporte coletivo que vá atender a esse passageiro, que seja na rodoviária, seja... Mas pode fazer parte do seu estudo. Sim, a questão da segurança lá, você está me colocando uma demanda que eu confesso que não estava no meu foco. Sim, o pessoal daquela área do Três Poderes tem me falado dos acidentes, do atravessar a rua, porque para sempre do outro lado. Sim. E eu atravessar aquilo ali, já houve mortes, ninguém se preocupou numa passarela, o que quer que seja, porque eles, na verdade, atravessam para pegar algum ônibus ou algum táxi, ou algum que seja ali no posto. No Três Poderes. Exatamente. Está dentro da cidade, do lado de lá não está. Exatamente. Então é mais uma preocupação, você está me apresentando, te confesso, Okay. até uma demanda nova, você está me acrescentando mais um problema. Mais uma responsabilidade. Mas eu sei que Sete Lagoas está cheio deles e a gente não pode fugir de nenhum. Perfeito. Agora vamos partir num assunto que eu sei que você tem uma atenção muito especial nele. O seu pai se destacou enquanto prefeito porque ele se preocupou com essa parte turística de Sete Lagoas, que tem a ver com o embelezamento da cidade, as várias obras. E o turismo, que eu deixei praticamente por último aqui dentro dessa pergunta. Eu que morei em Curitiba, fiz universidade em Curitiba. Bem Curitiba, fui lá estudar Curitiba. Exato. E vi em Curitiba, eu sempre falava em Curitiba, olha, a terra de vocês é bonita, mas a minha terra é linda, é Sete Lagoas. E hoje eu não tenho coragem de falar isso novamente, né? Mas a gente gostaria de resgatar essa beleza. Curitiba tem alguns detalhes na área turística que você deve ter visto lá, que são simples, que poderiam ser aplicados em Sete Lagoas, e são coisas, de certa forma, banais, mas que chamam atenção. Olha só, uma jardineira, por exemplo. Sim. Você consegue gratuitamente, eu já consultei isso internacionalmente, você consegue gratuito dos Estados Unidos e vindo aí, por exemplo, pelos Medioles da vida, nos navios dele, uma jardineira, eu também já olhei esse aspecto. E se você implantasse ali no kart, por exemplo, uma jardineira que pudesse dar uma volta em Sete Lagoas, mostrar alguns pontos, você já estaria ganhando um ponto. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, Serra de Santa Helena, você tem um parque da cascata que foi criado, algo maravilhoso, desdeixado, um restaurante que não funciona, falta de segurança, você não tem ali, ao subir a serra, você poderia ter um portal de receptividade ali, com o olho vivo ou com esse top que você falou para identificar quem sobe, quem desce. A nossa guarda municipal, que foi o primeiro assunto nosso, poderia ter um posto lá em cima para garantir ao turista e ao cidadão setlagoano de poder estar ali, de visitar. E, por fim, uma ideia que nós queremos passar, e eu vi isso em outras cidades, você deve ter visto também, você tem ali, para quem chega na serra, em frente, ao lado ali, a pessoa para observar a cidade. Mas é perigoso, é um morro. Por que você não faz um tabrado de madeira de fora a fora ali e se torna um observatório para as pessoas de Sete Lagoas? Ideias simples, mas que podem ser feitas e que as pessoas não fazem. Emílio, turismo é com você, eu sei disso também. Então, gostaria que você falasse das nossas ideias e da sua ideia. Mas das suas ideias, eu vou dizer que são todas pertinentes, abraço todas e você colocou muito bem. Eu vou acrescentar, eu adoro turismo. A coisa que mais me deu prazer na minha vida foi viajar, e viajar com a visão de conhecer os lugares, como funciona. Conheço bastante do Brasil, conheço bastante da minha querida e da nossa querida América do Sul, conheço um bocado de lugar no mundo. Então eu já vi muita coisa que pode ser aproveitada, muita coisa que é sonho distante, coisas que podem ser aproveitadas em países pobres, coisas que podem ser aproveitadas em países ricos, ou seja, as possibilidades são imensas. Sete Lagoas tem, num raio de 100 quilômetros, 5 milhões de consumidores de turismo, não são habitantes. Exatamente. Que podem ser atraídos. Que viajam para tu quanto é lado. Você pode ter desde pequenas atrações, e ainda ontem eu dei o exemplo, que seria a simples mudança do piso do Miranda da Cascata de aço para vidro. Criar uma atração nova, está na moda no mundo, você ficar ali pendurado vendo e tal.
Você tem grandes intervenções, nós estamos falando da Serra. Eu vou falar de outra que não é tão grande, que para mim é um absurdo que não tenha sido feito até agora. Nós temos aqui um número grande de praticantes de voo livre, Sim. que nos orgulha a todos, que enfeita a cidade, que recebemos pilotos de todo o estado e de todo o Brasil para praticar esse esporte aqui. Eles não têm nenhuma torneira para lavar a mão. Não tem uma estrutura, né? Ali é um poeirão, né? Não tem mínimo conforto, Bem mínima colocado. condição nem nada, e é uma intervenção que não é cara. Então, Sete Lagoas aproveita pouco as suas potencialidades e as suas oportunidades. Quero te acrescentar que, por viajar e por acompanhar, turismo é muito vinculado a calendário. Você tem eventos que se tornam rotineiros, Tradicionais. viram o hábito das pessoas que Sim. gostam daquele tipo de evento. Entre os vários que nós temos, as várias possibilidades, primeiro nós deixamos acabar. Estão falando que esse ano não vai ter nem Expo 7, de como perdemos Carna 7, perdemos uma série de coisas. A festa da Serra, que aconteceu agora no começo de maio, Nunca poderia ter mais é sido mesmo. muito melhor Com certeza. se tivesse tido a atenção merecida. Né? O nosso calendário de cultura, aí, de folclore com o nosso congado, Jequitibá está fazendo muitas vezes melhor do que Sete A Lagoas. Jequitibá, a capital do folclore, né, dá um banho realmente. Mas eu vou te dizer, eu assisti agora a Paixão de Cristo, agora nessa Semana Santa, eu fui a Jequitibá. Um teatro Sete Lagoas não extraordinário, tinha. Eu assisti e aplaudi, fiquei... Com atores da cidade. Sim, Né? então, né, olha como Sete Lagoas está ficando para trás. E nós estamos perdendo o hábito. Nós já tivemos aqui a Corrida da Iveco, que era esporte, também é turismo. Né? Com o tempo nós estamos perdendo tudo, a verdade é essa. Então nós temos que começar a reconstruir toda essa possibilidade de turismo. Eu te dei 2 exemplos, um Sim. pequeno, um médio lá na Serra, nem Sim. médio chega a ser, no Claro, caso da rampa claro, do voo livre. Claro. E nós temos um grande, que seria tão falado, tão sonhado teleférico, que nunca saiu do papel. Ali cabe uma PPP também, uma parceria público-privada. Com certeza. Né? Com certeza. Onde você vai dar concessão. No caso específico, tudo tem que ser demandado por um sério estudo. Se a demanda nos primeiros anos não for suficiente para pagar o investimento, eu topo, deve depender do valor necessário, que a parceria público-privada, a prefeitura garanta o investimento necessário para o teleférico começar e depois ele se paga ao longo dos anos. Então as possibilidades são imensas para quem quer trabalhar. Agora, eu tenho pé no chão, eu não tenho coragem de fazer nenhuma ação de turismo no estado que a cidade está. Outro dia, Marcílio, eu vi, é lógico que foi muito bem humorado, muito bem. O povo brasileiro é o povo mais criativo do mundo, né? Um vídeo onde mostra uma pessoa na estrada dormindo, no carro, passageiro do lado, motorista dirigindo, e de repente, está filmando, imagina a cena. Lá dentro do carro, de repente, ele cai num buraco, opa, chegamos em Sete Lagoas. A gente ri, mas é trágico. Triste, né? é triste. Então, É ele cômico, mas é acordou, triste. falou, chegamos em Sete Lagoas, caiu no buraco, acordou Sim, o sujeito. Infelizmente. A gente ri, é criativo, mas é trágico. E por falar em buraco, só aproveitando esse adendo, o que eu vejo aqui em Sete Lagoas é o SAI. Por exemplo, Nossa, nem me fala. o SAI rebentando a cidade inteira, demora-se a tomar providência para poder tampar os buracos, e quando tampa de qualquer jeito. Nós temos um exemplo aqui na Rua de Cima, né? Em Curitiba, que você conheceu, eu vi o trabalho deles de tampar os buracos lá, porque isso aí é uma tragédia em cada cidade, quando chove, né? Mas quando o asfalto é mal feito, que é o caso de Sete Lagoas, uma máquina que corta o quadrado direitinho, vem a outra que faz um trabalho tão bonito que fica melhor do que o próprio asfalto, que é o contrário, né? Você joga um pouquinho de pó lá e está resolvido. Filho, nós temos, todo mundo que anda em Sete Lagoas sabe, eles conseguiram criar novidade no caso de tampar buraco em Sete Lagoas, porque antes ficava a panela para baixo. Sim. Mesmo com o asfalto, aquilo afundava, porque não tinha compactação, não tinha nada. E agora? Hoje nós temos os murunduns, os estufos. Todo mundo que anda em Sete Lagoas sabe. Diversas ruas. Alguém que com uma imensa, estou sendo irônico, gente, com uma imensa capacidade técnica, usou score expansiva para tampar buraco. A primeira umidade caiu ali, aquilo estufou para cima, desce ali atrás do Bretas, desce do lado do Regina Passos. Então tá cheio de cupim. Então, não preciso falar nada, a não ser que isso tem que mudar, tem que ter profissionalismo, tem que ter atenção. Claro. Eu fico... E tem a ver com turismo, né? Que é uma cidade bonita, atrai. Mas né? eu fico pasmo como os prefeitos que passaram por aí, que estão aí, na verdade são os mesmos, é o mesmo grupo, permitem e não tomaram nenhuma atitude, porque isso tem há anos que está assim, e agora conseguiram piorar. Conseguiram fazer duplo, panela para um lado e murundum para o outro.
É essa turma que está aí. Sim, mas me diz Agora, uma coisa. Eu não consigo conceber de aceitar quem comanda a cidade, ver isso acontecendo e não tomar atitude. Emílio, seu pai foi conhecido como prefeito das Flores. Sim, porque prefeito a cidade, jardineiro, com muito orgulho para nós. E jardineiro é uma profissão que eu respeito muito. Nossa. Eu adoro planta. Eu acredito que na época do teu pai deveria existir algum parque de jardim com profissionais e não um cidadão que recebeu uma dica para poder trabalhar. Profissionais. Você pretende fazer isso? Sim, mais do que parques de jardins, Marcílio. Infelizmente, eu queria ter vivido a situação que meu pai viveu, de pensar em flores. Eu penso em flores, eu quero jardins. São atrações turísticas, eles alegram o ambiente, eles melhoram o ambiente. É como a casa da gente. Se você tem uma jardineira na porta, sua casa fica melhor. E por falar em jardineira, dá para sair uma jardineira? Dá, claro que dá. Eu ia até um pouco falar sobre isso, mas é porque os assuntos vão nos atropelando, vão se sucedendo. Claro. Eu quero fazer isso, eu acho que dá para fazer muito nessa área. Mas eu penso até além. Nós hoje não temos uma estrutura rotineira, planejada, existente de serviço urbano. Verdade. Outro dia, Marcílio, aliás, já aconteceu 2 vezes, mais de 2. Você vai em determinado bairro, o povo pega e te pede: Emílio, se você virar prefeito, capina a praça para nós. Eu achei isso tão absurdo. Né? Quer dizer, os pedidos inverteram. Agora são as coisas mais simples. Pois o prefeito. Não, mas é o que significa isso. O prefeito da cidade, que é um governante, um grande executivo, um grande gestor, que tem que se preocupar, deveria, Sete Lagoas perdeu isso, se preocupar com grandes intervenções urbanas, com grandes políticas públicas de saúde, de educação. Né? E aí, hoje ele tem que se preocupar com a praça que está mais suja, que vai limpar primeiro, onde é que vai capinar primeiro, qual buraco, qual bairro vai tampar buraco primeiro. Olha a situação que nós chegamos. Isso tinha que ser rotina, o prefeito não devia nem saber o certo. Se você pergunta para o prefeito de Belo Horizonte, para o prefeito de Uberlândia, de Poços de Caldas, se ele sabe onde é que está limpando a praça hoje, onde é que vai limpar no mês que vem. Ele tem uma equipe competente, um secretário que trabalha e tem que cumprir a obrigação. De forma rotineira. Lógico. Então é um objetivo que a gente tem de criar essa estrutura de serviços urbanos, vamos chamar assim, para que o prefeito vá se preocupar com coisas maiores, não é que isso seja pequeno, mas com grandes intervenções. O prefeito tem que preocupar com o varejo da cidade, ele tem que preocupar com criar uma estrutura que esse varejo aconteça naturalmente. Correto. Vamos agora para a última pergunta, antes de passar para os envelopes. Estou curioso. Né? Você vem sendo atacado diariamente, né? E nós temos aqui um momento político diferenciado no Brasil, onde a esquerda, ela de certa forma perdeu o poder e tomou conta agora a direita. Sim. E existem pessoas que trazem para si esse lado da direita sem analisar a pessoa que de certa forma estaria afiliada a um partido de esquerda. Sim. Você tem adversário político aqui que já está explorando o lado de você pertencer há muito tempo a um partido, né? É um partido que é o seu partido PSB, que é um partido de esquerda, né? Como você está lidando com essa situação para explicar para aquelas pessoas entenderem, apesar que a gente sabe que quem é o Emílio, quem é de Sete Lagoas sabe quem é Emílio, né? Sabe do histórico do Emílio, mas essa questão de esquerda-direita ficou fixada na cabeça das pessoas. Como você está lidando com isso? O que acontece? Qual a sua linha de pensamento? De todos os ataques que eu recebo diariamente, essa é a linha que menos me preocupa. Porque eu sei que o eleitor sete-lagoano, o povo de Sete Lagoas, ele sabe distinguir muito bem. Nós estamos vendo uma eleição municipal. Não é discussão ideológica, direita, esquerda, ideologia, que vai colocar médico nos nossos postos de saúde e vai tampar os nossos buracos. O eleitor sete-lagoano sabe disso, o povo sabe disso. Uma coisa é uma eleição nacional, uma eleição estadual, onde se discute conceitos, valores, a ideologia direita e esquerda. No caso do município, o que o povo quer e o que o povo precisa é completar as equipes de serviço de saúde, dotá-las de instrumentos e andamento para que a saúde seja feita, seja realizada, a doença seja tratada. Então, dos ataques que eu recebo, tem uma turma aí que fica na internet o dia inteiro me chamando de comunista, fazendo paralelo com Venezuela. Isso assim, Marcílio, eu quero até falar, eu conheço a Venezuela, muito. Até a Venezuela toda, um país grande, de noroeste a sudeste. Correto. Por estrada, vendo como é que o povo vive, andei nas calçadas, fui no comércio, que aliás está todo fechado, conversei com os moradores, vi situações absurdas, né, do valor do salário, da dificuldade de compra. Então, quem está falando de Venezuela aqui não sabe do que é Venezuela, eu sei.
A grandeza que foi no passado, inclusive, né? Então querem me vincular com... porque o partido A ou B... Primeiro, mentira, que o meu partido apoia a ditadura do Maduro. Ainda que fosse verdade... Circulou inclusive. Ainda que fosse verdade, eu não apoio, porque eu tenho os meus motivos para não apoiar, eu conheço. Correto. Né? A Venezuela, eu vi o sofrimento do povo, vivenciei, fiquei dias naquele país. Quer dizer, você não está falando só porque você ouviu, por moda, você está falando falar, que você foi lá e presenciou. Quem nem sabe o que é Venezuela fica usando Venezuela. Segundo, e aliás, muito mais importante do que eu conhecer Venezuela ou não, o importante, o que a Venezuela tem com os nossos buracos, o nosso doente, o nosso Setlaguane sem atendimento médico, absolutamente nada. Então vamos mudar o foco. O que eu falo, e eu acho que o povo está percebendo isso, e aí eu vou falar para os ataques que me preocupam, não me preocupam, mas eu confesso que me incomodam. Todo dia sai um boato daqueles, né? De repente, essa turma que está no poder aí, que quer continuar no poder, eu sou responsável por todos os problemas da cidade. Essa semana correu forte que eu iria entrar na justiça para impedir o prefeito interino de pagar o salário atrasado de dezembro, porque isso seria compra de voto e tal. Mas você está muito poderoso, aí, você iria impedir. Marcílio, aqui nós temos dois tipos de campanha. A nossa, que discute Sete Lagoas, eu acho que eu demonstrei aqui nessa entrevista, e a outra que se preocupa com a vida do Emílio. Estão lá há anos e nunca se preocuparam com Sete Lagoas. Eu acho que o povo vai saber fazer essa distinção. O que eu fico impressionado é que, de repente, todos os problemas da cidade são culpa minha, e eu não sou prefeito. E nunca foi prefeito? Não fui prefeito, não sou vereador, não estou na Câmara Municipal há 2 mandatos como presidente, em vez de fiscalizar, de denunciar os erros. Agora não, tudo é culpa do Emílio. A FUMEP está mal, é culpa do Emílio. Emílio vai fechar a FUMEP. O funcionário... Outra, não vou pagar porque o Emílio não deixa. Então fiquei poderoso demais. Né? De repente, eu que não entro na prefeitura há anos, virei o responsável por todos os problemas de Sete Lagoas. Quando os verdadeiros responsáveis, que deviam apresentar a solução, o exemplo do salário, que andaram espalhando aí, que eu não quero deixar pagar. Claro que eu quero. Imagina, eu quero ser o prefeito. Você não gostaria de receber os salários a pagar, não? Não, eu quero que ele pague e eu assuma com a dívida a menos. Mas mais importante que isso, eu quero que esses que são responsáveis pelo atraso estavam lá, como presidente da Câmara, como vice-presidente da Câmara, não fizeram nada quando os salários foram atrasados. Agora vão pagar na véspera da eleição. Tomara que paguem. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar para esses que estão espalhando boato, que eu não quero deixar pagar. Por que não pagaram ainda? A anistia já aconteceu. Certo. O dinheiro já entrou no caixa. Em vez de estar espalhando boato, eles já deviam ter pago. O funcionário já devia estar com dinheiro no bolso, pagando suas contas atrasadas que foram provocadas por eles. Mas eles não. Eles estão com o dinheirinho guardado lá para pagar na véspera da eleição. Por mim, Marcílio, que se pague ontem. Agora, se quiserem deixar para pagar na véspera da eleição, mas que paguem. O funcionário tem direito, necessita, já devia ter sido pago. As dificuldades são grandes, né? E não vão acreditar em boato, como acontece todo dia. Cada dia é uma história nova. Né? Com o Emílio isso e Emílio aquilo. Eu falei, gente, de repente, a cidade toda é minha, eu estou responsável por tudo. Os que estão lá com responsabilidade não fizeram nada, de repente o Emílio é culpado de tudo. Sem estar na prefeitura. Ok, vamos então agora partir para a nossa brincadeira séria. Ótimo. Nós temos aqui 7 envelopes e você já sabe como funciona. Você vai escolher um número, vai verificar, sem mostrar na câmera, você vai verificar se você é positivo, você pode tirar e falar do porquê que é positivo. É negativo, você não fala nada, guarda o envelope e me devolve o envelope, tá ok? Tá ok. Vamos lá, então escolhe um número. De 1 a 7 é lógico que eu vou escolher o 7. Então pega o 7. Vamos lá. Que eu quero tanto. Vamos lá. Cuidado Verifica dela. direitinho, se concorda. Você tira, se não concorda, você guarda. Eu não fujo de pergunta, de situação nenhuma. Não, mas não é fugir, porque depois você vai poder comentar. Se você não tira do envelope, você comenta depois. Não tirei, eu comento agora. Você tirou? Se tirou, comenta agora. Tá, vamos lá. Vamos lá. Você tira, é como tirar o chapéu. Você tira o envelope para quem? Do Ilho de Castro. Do Ilho de Castro, vamos lá. Por que você tira ele do envelope? Eu tiro porque eu não fujo de pergunta, não fujo de situação. Ele está aqui, foi o número que eu tirei, então eu tenho que falar sobre tudo que me apareceu, não posso fugir. Sim, até porque lembrando que nessa colocação nossa, se você tira, se é positivo, você considera ele uma pessoa positiva. Se você não tira, fica para o final para você falar dele. Então você tira ou não tira? Tira ou não tira? Então eu vou falar no final. Então você fala no final. Você não tira do Ilho de Castro do envelope. Então tá bom, vai falar no final. Então no final...
Já ficou aqui, né? As pessoas já sabem que é o do Duílio de Castro, vai ficar para o final. Escolha um outro envelope. Também dos laranja? Dos laranjas, só dos laranjas. Vamos lá. 4 porque lembra 40. Vamos lá, 4. É o primeiro número do 40. Não fala quem que é, o que que é, se você não tira, guarda, tá. A gente fala depois, tá? Também não tira. Não tira, não? Então tá bom. Não é comigo mesmo. Então tá ok. Então vamos lá. Não é com você. Escolhe outro envelope. Até agora, escolar. De 1 a 6. 3. Vou mudar. 6. O aniversário 6. Da minha mãe foi agora no dia 6 de maio. Perfeito. Dona Dalva. Tiro toda hora. Pra quem que você tira? Papa Francisco. Papa Francisco, tá certo, tá aqui. Papa Chego Francisco, até a me emocionar, né? Para falar Papa do Francisco, homem ok. esse. Ele tira do envelope o Papa Francisco, pode falar. Um homem corajoso, um homem do seu tempo, o líder da maior igreja do mundo, do maior número de seguidores, um homem desprendido, né? Quebrou aquela liturgia do cargo do Papa, foi morar num apartamento comum dentro lá do Vaticano. É um homem que tem posições firmes, assume as suas posições. É um homem do seu tempo, como eu disse, que está fugindo de certos dogmas da igreja. É um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem que eu admiro muito, procuro seguir muito os seus exemplos. Então, tiro com muita satisfação. Então, você tirou o primeiro que você tira do envelope é o Papa Francisco. Sem dúvida. Ok, vamos lá. Você tem 1, 2, 3 e 5. 3. Vamos ver o que tem no 3, a surpresa do 3. Vamos lá. Também não tira. Não tira também, não? tem lado positivo e negativo. Vamos lá. Tudo bem, mas isso é com você. Não tira. Tá. Né? Depois você vai explicar o porquê. Ele não tira também o número 3. Vamos lá. Você tem agora 1, 2 e 5. Quero ser o primeiro na eleição. Vamos lá, então. Também não tira? O negócio aqui tá incrível. Vamos lá, então. Não tira, ele não tira mais um do envelope. Nossa, a turma sua tá brava aqui. Vamos lá, então. Você tem 2 e 5. Vamos lá. 5. Tiro sem dúvida alguma. Quem que é? Márcio Lacerda. Márcio Lacerda, beleza. Ok, Márcio Lacerda. Vamos falar então por que você tira Márcio Lacerda. Grande administrador, um dos melhores prefeitos de Belo Horizonte. Eu me identifico com ele na capacidade, não, no lado técnico. Capacidade ele tem, eu quero demonstrar que eu tenho ainda, não tive essa oportunidade. Foi um grande prefeito, pensou no atacado. Belo Horizonte andou redondinha, fez grandes intervenções como o MOVE lá, MOVE esse que eu deixei projetado em Sete Lagoas, na Norte Sul, desde 1991. Deixou uma cidade sem dívida, com dinheiro em caixa, tudo pago. Fez grandes intervenções urbanas, planejou BH mais 30, aliás, eu quero fazer a Sete Lagoas mais 40, já deixar a cidade planejada até o ano de 2030. Então, eu tiro, sem dúvida alguma, além de pessoalmente, conheço, é meu amigo pessoal. Ele seria o seu padrinho político? Não vou dizer como padrinho, né? Até porque ele saiu do partido, pelas razões dele, eu permaneci. Perfeito. Mas é um administrador que eu admiro muito, né? E tem muita coisa para aprender, para seguir do seu lado administrativo, sem dúvida alguma. Ok, vamos lá então para o último envelope, que é o número 2, né? Tiro. Não com muito entusiasmo, você viu até o jeito de eu falar. Para o Bolsonaro. Jair Bolsonaro, presidente da República. Vamos lá. Bolsonaro é um nome bastante polêmico. Eu acho que a eleição dele foi importante para o Brasil no sentido de alternância de poder. Eu acho que isso é uma necessidade. A maior nação do mundo, que a gente gostando ou não, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, eu admiro, é os Estados Unidos, e ele se caracteriza por alternância de poder. Você só tem um caso na história dos Estados Unidos que um presidente democrata ou republicano cumpriu um terceiro mandato. O povo americano é sábio, ele faz essa alternância de poder. Nós vínhamos aí de um tempo longo de esquerda que teve seus avanços, teve seus muitos defeitos, principalmente na questão ética, né? Na questão social, no começo desse período da esquerda, eu reconheço que houveram avanços sociais, mas a alternância é sempre boa. O povo brasileiro tem que aprender com isso. Não deu certo, na próxima a gente troca. Mas eu gosto muito da ideia de alternância de poder, Marcílio, porque você, se houver excesso de um lado, você corrige no mandato seguinte. Eu não gosto da ideia que ficamos aí 14 anos com uma questão. Espero que o Bolsonaro não fique à direita 14 anos também, por mais que ele acerte.
Eu acho que a alternância te dá isso. Por mais que acerte, alguns excessos são cometidos e depois você vai equilibrando a balança. Então eu acho que a eleição dele teve esse papel muito positivo. Bom. Reconheço que houveram abusos na questão dos valores familiares, né? O Brasil foi caminhando numa forçação de barra, num desvirtuamento nesse sentido. Eu sou amplamente favorável aos direitos das minorias, acho que as minorias têm que ser protegidas e respeitadas, e não estou falando só para as minorias, mas o Brasil começou a descambar para um excesso que eu não acho que é bom para a sociedade alguma. Vejo o governo dele tecnicamente muito bem montado, os ministérios que são técnicos têm mostrado a sua capacidade, acho que podem conduzir o país a um bom lugar. Vejo como falha a atenção maior justamente ao lado ideológico. Os ministros que são ideológicos, a meu ver, não vão bem. Entendi. E os técnicos vão muito bem. E torço muito, acho que como todo brasileiro, para que seja um governo de acerto. Acho que tem questões que estão muito bem encaminhadas. Perfeito. E o que eu condeno é exatamente esse pendor ideológico exacerbado. Eu acho que a própria eleição dele já fez esse papel de forma importante. Mas tiro sim o chapéu. O presidente do meu país é o presidente que eu quero muito que dê certo. Tira do envelope. Tiro do envelope. E é o presidente que eu quero conviver muito bem com o prefeito de Sete Lagoas e que ele atenda a nossa cidade com seus programas federais e com suas verbas. Perfeitamente. Então deixa aí, você tirou também do envelope o presidente Jair Bolsonaro e agora vamos descobrir, a gente já sabe, por que você não tirou do envelope que nós temos aqui. Você não tirou do envelope 4. Um deles, já revelou, que é o Duílio de Castro. Por quê? Assim, o Duílio fez parte, está provado, comprovado. O Duílio começou com uma história bonita, um vereador que despontou, depois muito rapidamente se elegeu deputado estadual por Sete Lagoas, mas ele foi aprofundando e enveredando por aquilo que eu combato há muito tempo. Essa estrutura política, essa forma de fazer política, o poder pelo poder. Aliás, não é o poder pelo poder, é o exercício do poder, acreditando. Eu acho que o Duílio errou nesse caminho, como todos que estão lá ainda erraram, acreditando que o exercício do poder iria mantê-los indefinidamente no poder. Ele, não digo do ele, mas o prefeito dele saiu sem poder andar na cidade, né, porque não deu resultado à população. E no caso específico, não é pessoal, mas é político, o Duílio foi, eu sei, um dos agentes da feitura daquele jornal tão calunioso, tão fake news, tão absurdo. Que resultou na cassação. Primeiro fraudou o resultado das eleições e resultou na cassação. Então eu não posso tirar do envelope quem participou e foi um dos agentes principais de algo que foi feito, não comigo, com toda Sete Lagoas. Por isso eu não posso tirar ele do envelope. Ok, vamos lá então, envelope número 1, você também não tirou. Vamos ver o que é que tem aqui. Você não tira para Nicolás Maduro, falamos da Venezuela. Falamos da Venezuela. Marcílio, eu vi lá, o Maduro era o presidente, mas o culto à personalidade, aliás, Chaves é em primeiro lugar, né? Chaves vive, Chaves em primeiro lugar. Se você, o brasileiro está acostumado aqui a ver a foto do presidente e do governador nas repartições públicas, lá é o seguinte, é o Chaves em primeiro lugar e abaixo dele o Maduro. O Maduro hoje é um ditador, é um sanguinário, ele está matando a sua população de fome, ele é um péssimo exemplo de luta de corrupção, ele é sustentado por um aparato militar corrupto, comprovadamente corrupto. Claro. Então tem menor condição de ser tirado do envelope uma pessoa que está matando seu povo de fome, destruiu. A Venezuela é um país lindíssimo, a infraestrutura, Marcílio, ainda é muito boa, em muitos casos melhor do que a do Brasil, mas estão acabando. As estradas são bonitas, são duplicadas, mas o povo foi avançando porque o povo está passando fome. Eu vi situações de moças e senhoras se prostituindo nos quebra-molas para conseguir colocar alguma coisa dentro de casa para comer. Né? A prostituta é a mais antiga das profissões, é digna como todas as outras. Mas lá desbandou. Mas lá por necessidade de fome. Eu vi uma trabalhadora, ela, pelo número de identidade, ela tem um dia no mês. Aí ela vai para a fila às 4, 5 horas da manhã para comprar o básico de uma mulher, um absorvente íntimo. Então, vi tanta situação, o comércio estabelecido, fechado. A primeira vez que eu entrei na Venezuela, no primeiro dia, Marcílio, me chamou a atenção que foi chegando a hora do almoço, e eu sou observador, imagina você entrando aqui na Castelo Branco, tudo fechado. Aí eu peguei e falei, deve estar na hora do almoço. Né? E não era, porque está tudo fechado mesmo.
Então a economia formal acabou. E, para resumir, esses, não vou falar a palavra, acabaram com o país, estão matando seu povo de fome, de esperança, de falta de esperança, de tudo. Ok, vamos então para o envelope número 3, que você também não tirou do envelope. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Você não tira do envelope. Donald Trump. Eu fiquei na dúvida. Ele tem sido um bom presidente no campo econômico. Acho a política externa dele, não gosto. Por isso é que eu não tirei. Né? Ele faz parte do mundo. Tudo bem, ele valoriza o seu país, mas ele tem atuações na política externa que não vão no caminho que eu penso. Né? As suas posições de subjugar determinados povos, determinados países e de forçar a barra e tal, não me é simpático. Mas eu reconheço que no campo econômico, e esse, afinal, em última instância, é o que mais interessa, lógico. Porque ele cria emprego, ele cria riqueza, ele melhora as condições de vida, eu fiquei na dúvida se tirava ou não. Ficou no meio a meio. Fiquei. Então tá certo. Vamos para o próximo então, e o último, número 4. Você não tira do envelope a mentira. Nunca. Primeiro que eu não minto. Eu sou uma pessoa transparente. Muitas vezes eu falo que não tem, o que não agrada. Agora na campanha política, às vezes o povo quer ouvir uma coisa, mas eu não vou mentir, Marcílio, porque o que mais me preocupa é amanhã ser desmentido por mim mesmo. E ser cobrado. É a pior das situações. Eu morro de preocupação, e eu procuro agir para não passar por isso, de amanhã um Sete Lagoas me virar na rua e falar: mas não foi isso que você falou lá atrás. Então, eu não minto agora para não ter esse tipo de cobrança depois. E sou vítima mais constante e de forma mais violenta da mentira em Sete Lagoas hoje sou eu, desde a eleição passada, quando foi preciso entrar em um jornal me chamando de assassino para vencer as eleições, e agora eu uso todo tipo de mentira para impedir com que a gente vença essa eleição de novo, como fizeram na outra. Eu acho que o povo de Sete Lagoas tem um discernimento maior, graças a Deus, está aprendendo como eu aprendi de tanto sofrer com a mentira, então não há a menor possibilidade na minha vida, já não tinha antes e agora muito menos, de tirar uma mentira do envelope, que ela fique bastante escondida lá. E lacrada. E que não saia mais. Tá ok. Vamos agora para os envelopes negros. Você já viu, em um desses envelopes aqui tem o nome de um adversário, você só vai falar de um, portanto você vai escolher e vai dizer o que você pensa desse seu adversário na política, nas eleições de 2019. Fica à vontade. Sem olhar, primeiro que pegar é isso mesmo. Ok, vamos lá. Ronaldo Canabrava. Ronaldo Canabrava, deixa eu... Isso, Ronaldo Canabrava, portanto, faz uma avaliação do Ronaldo Canabrava. Gosto muito dele pessoalmente, tenho o maior apreço e admiração pelas suas filhas, né? Pela sua esposa, mãe de suas filhas, pela Selma, pelo próprio Ronaldo em termos pessoais. O que eu posso dizer é que eu aprendi ao longo do tempo, Marcílio, e acho que você sabe muito bem disso, você também acompanha, política tem muito momento histórico. Há determinados momentos em que o mesmo candidato é bom e outros que ele não seja bom. Ou seja, o momento não é bom para aquele candidato. Como já não foi para mim em determinado momento. Na eleição de 2012, a cidade numa crise, veio o Márcio Reinaldo tido como provedor da cidade, em grande parte de forma justa, que foi um bom deputado, sim. Né? Então não era o momento de se vencer uma eleição daquela. O Márcio era visto como salvação. Eu acho, e não quero de forma alguma aqui entrar no mérito, mas eu acho o momento pior possível para o Canabrava colocar a sua candidatura. Eu até não devia nem falar sobre a candidatura dos outros, eu tenho que me preocupar com a minha. Não cabe aqui nenhum ataque pessoal e nem ataque político. Eu estou fazendo só uma análise de momento. Lógico. Né? Porque o fato é que um prefeito foi cassado e, bem ou mal, ele tem no histórico dele também a cassação. Eu acho muito difícil o povo de Sete Lagoas ou de qualquer outro lugar, no momento em que o prefeito é cassado, ainda que a cassação do Ronaldo possa ser injusta, mas que ele vai tirar um cassado e colocar outro no lugar. Então, eu há pouco tempo eu vi até um banner, uma publicação na internet sobre isso, e eu falei, quem não errou nesse sentido. Então, eu acho que o Ronaldo foi bom candidato em outras vezes, aliás, ganhou 2 eleições, pode vir a ser bom candidato no futuro, mas esse não é o momento dele como candidato, e você me pediu que eu analisasse como adversário, como candidato. Claro. Eu acho que esse não é o seu melhor momento como candidato a prefeito. As outras questões não me cabe aqui discorrer e julgar. Pessoalmente, eu disse, admiro muito a Carol,
apoiei ela, ainda que de forma acanhada, eu reconheço, para deputada federal. Admirei sempre o trabalho da Selma, foi uma grande secretária de assistente social em Sete Lagoas. Então, são familiares dele, né? Conviveram, aprenderam com ele, foram educadas, a Carol, por exemplo, e as demais filhas dele foram educadas por ele. Então, eu tenho esse lado que eu tenho que admirar e reconhecer. Como adversário, o que eu posso dizer é que não é o melhor momento para ele ser candidato a prefeito, mas ele julgou que quis assim, e que o povo faça essa análise. Não vou falar que espero que siga a minha, porque eu não quero que ele vença, eu quero ser o vencedor. Mas fora isso, não tem nenhum problema maior com ele. Bom, então essa foi a nossa entrevista aqui no Primeira Linha Web Rádio, também acompanhado pelo portal, Emílio. E eu gostaria que você, nesse instante, fizesse aí as suas considerações finais, né? O que você espera realmente dessa eleição, em tudo que está acontecendo, já que você colocou aqui toda a base daquilo que você pensa. É com você. Assim, o que eu espero, infelizmente, eu não acredito que vai acontecer, é que o debate aconteça, as proposições aconteçam, as explicações de como vamos resolver esses graves problemas e essa grave crise que a cidade atravessa. Ela não vai acontecer porque, a meu ver, os nossos principais adversários são os responsáveis por tudo isso. E o tempo também, né? Eles participaram, foram sócios, foram partícipes diretos de tudo isso que está aí, e eles não têm o que discutir de Sete Lagoas, eles não têm o que falar, até porque não falaram enquanto estão no poder, não vão falar agora como candidatos. E, para combater isso, eles usam a mentira que eu deixei lacrada lá no fundo do envelope, e eu acho que esse não era o momento. Sete Lagoas não deve discutir mentira, não deve discutir pessoas, ela deve discutir as suas questões, os seus problemas e as soluções desses problemas, né? Eu quero muito que isso aconteça. Eu vou me pautar nesses 22, 23 dias que faltam para a eleição com esse foco. Eu esperava muito, já não aconteceu, que esse fosse o foco principal dos meus adversários. Alguns ainda nem se manifestaram, não se posicionaram. Mas o principal, vamos dizer assim, que é o grande embate, a verdade é essa. Eu quero mudar o que está aí, eu quero mudar a forma de fazer política, e os que querem se manter aí, manter a forma de fazer política, eles não falam em Sete Lagoas, eles só falam sobre minha vida, sobre Emílio, inventam, mentem e tal, e isso é muito ruim para Sete Lagoas. Para mim não, eu tiro de letra, daqui a 20 e poucos dias a eleição passou, eu vou continuar sendo o Emílio de sempre, qualquer coisa que falarem de mim não vai mudar o que eu sou, a minha essência, mas eu acho que estava na hora da gente falar muita coisa para mudar o que Sete Lagoas passa e o que Sete Lagoas é. E essa vai ser a minha postura a eleição inteira, e como foi antes e como vai ser sempre. Vamos pensar em Sete Lagoas, vamos solucionar Sete Lagoas, vamos discutir. Amanhã eu acho que nós vamos precisar de todo mundo, a cidade está numa situação tal, né? Eu não queria fechar porta alguma agora, mas vamos cuidar da cidade, vamos pensar na cidade, vamos propor para a cidade, vamos discutir Sete Lagoas. Eu vou ter essa postura. O resto já está demonstrado que isso não vai acontecer, mas felizmente passa rápido, e que Sete Lagoas saiba enxergar isso, o Sete Lagoano, e fazer a melhor escolha agora no dia 2. Mas obrigado, eu achei muito bom o programa. Essa dos envelopes criativa, muito gostosa, apesar de eu ter que deixar alguns aí dentro do envelope, sim, ter que falar de adversário, coisa que não é da minha conta, mas eu achei muito, mais do que divertida como foi, né? Muito importante essa sua contribuição. Espero que outros órgãos de imprensa que também fazem parte dessa turma aí, desse grupo, para não falar outra coisa, esperaram que eles tivessem a mesma postura que você está tendo, a Primeira Linha está tendo, e que isso aconteça mais em Sete Lagoas. Parabéns, muito obrigado, e a vocês todos que nos acompanharam e estão nos ouvindo. Queremos então aqui agradecer a sua participação no nosso programa Primeira Linha Web Rádio. Lembrando que nós teremos aí, na próxima semana, mais um candidato que vai conversar conosco sobre as eleições de 2019. Um abraço a todos vocês que estão sintonizados, para vocês aí todas as redes sociais, mundo afora, seja pelo Facebook, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Twitter, seja pelo WhatsApp, seja onde seja que você esteja, vamos em frente porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Amém.